Mas eu sempre uso, eu sempre vejo você com fone. Eu sempre uso. O Gustavo já não gosta porque vai mexer No meu penteado. na blaqueira Eu tô pensando também, vou ficar com uma orelhinha assim, acho que é melhor, tá bom assim, do jeito que tá. Dale essa galera, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas, Diego. Na paz, na paz? E você? Tudo Na bem, paz? tudo bem. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast TechSec ou TechSec Podcast, como vocês preferirem. O importante é a gente conscientizar, isso é muito importante. Antes de mais nada, eu vou começar com uma intro diferente aqui, galera. A gente já tá começando o episódio, tá no início. Então vamos fazer o seguinte. Já pausa o vídeo, se inscreve aí no YouTube, ativa o sininho, faça seus comentários depois, mas dá essa moral pra gente, por favor. Se você tá em alguma plataforma de streaming, Spotify, Amazon, Deezer, seja lá qual for, segue a gente lá, porque toda vez que sai um episódio novo, teoricamente você vai ser notificado e você vai ter praticamente em primeira mão. Isso é muito importante pra gente, ajuda muito, bora conscientizar. Vai estar aí atualizado a cada EP, a cada corte, então se inscreva aí e segue a gente também lá no Insta, né? Exatamente, é. Boa. Eu acho que uma parada importante, antes da gente startar aqui, galera, é uma coisa que eu acho legal a gente trazer aqui. Se você tem um primo, uma prima, uma tia, um tio, o vizinho, o cara que você foi no bar que quer entrar na área de tecnologia e o cara não conhece ninguém da área, ele quer conhecer como são as pessoas, como eles vivem, do que eles se alimentam, recomendem o podcast, o TechSec. Eu acho que cabe, né, Gu? Bastante. A gente viveu essa experiência no sábado, a gente tava almoçando, é muito legal, não é? Foi ou não foi? Sim. Pô, sim. o cara pegou, a gente falou pra um cara, um garçom. Alô, garçom, lembramos de você, hein? Eu não lembro seu nome, mas a gente lembrou de você. A gente falou pra ele, ele é um cara que possivelmente tem interesse em entrar na área de segurança de tecnologia. E aí ele foi, voltou, falou, pô, coloca o nome aqui, porque isso pra mim é interessante. Então, galera, façam o mesmo, ajude a gente a conscientizar. É isso. Boa. Show? Perfeito, show. Bom, e pra gente começar os trabalhos, vamos agradecer aqui em primeiro lugar aos nossos apoiadores. Eu vou começar aqui com a Hacker Rangers. A Hacker Rangers também, a gente sempre fala, né? A Hacker Rangers, a gente traz sempre uma curiosidade, eu acho que esse é o ponto. E a curiosidade de hoje é, clientes também são reconhecidos. A Hacker Rangers é uma plataforma gamificada de conscientização de segurança, como a gente sempre fala, e com a Hacker Rangers os colaboradores aprendem hábitos seguros de forma leve e divertida que tornam os verdadeiros heróis na missão de proteger. Você, futura empresa que quer contratar a Hacker Ranger, você pode ser reconhecido e terá pessoas reconhecidas aí através de programas de conscientização. Existem 3 categorias, tá, pessoal, que eu acho que isso é importante. Categoria Atitudes que Transformam, Compromissos Seguros e Reconhecer para Crescer. Top. Legal? Vire o jogo contra o cybercrime com a Hacker Rangers. Agradecer também a galera da G2 Brindes, antes de apresentar a nossa convidada, porque hoje é convidada. Então eu não vou dar um spoiler, eu dou spoiler na hora de entregar o presente para ela, da galera da G2 Brindes. Fechou? Pode ser? Então a gente também tem o nosso parceiro aí, que recém chegou, né? Aos nossos estúdios, a Chegou Axor. fortalecendo. Então, quem trabalha diariamente com segurança da informação sabe como é desafiador lidar com todas as ameaças e os riscos. Mas a boa notícia é que não precisamos fazer isso sozinho. Existe uma solução no mercado para os times de cyber escalarem o tratamento das ameaças cibernéticas, a Axor. A plataforma Axor combina Cyber Threat Intelligence e proteção contra riscos digitais e monitoramento completo. Mais uma vez a gente agradece aí a parceria da Axor e principalmente por se preocupar com conscientização acima de tudo. Lembrando que os links aqui para os sites dos nossos parceiros estarão disponíveis aqui na descrição desse episódio, Josu. É isso. Fechou? E vamos falar dela então, da nossa convidada. Antes da gente apresentar ela, a gente falar o nome dela, eu vou dar aquele briefing. Ela já foi consultora de segurança da informação, especialista de tecnologia, pós-graduada na PUC de Minas em especialização cibersegurança e governança de dados. Atualmente especialista em cibersegurança. Recebam com muito carinho a nossa amiga
Letícia Freitas. Seja muito bem-vinda Obrigada. ao TechSec. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acompanho o podcast desde quando ainda não tinha imagem. Aham. Ó, que legal, desde que era preto e branco. feliz, hein? Era só voz. Era só Nossa, tá um voz. calor aqui, cara. Então, estou bem feliz. Eu acho que já passaram aqui várias pessoas que eu admiro muito, né? Uma galera super interessante, super importante na parte de conscientização. Então, estou muito lisonjeada de estar aqui hoje. Seja bem-vinda. A Aí, gente pra gente não quebrar aqui, É. por favor, Ah, presente. se presente. Tem um boné aqui da Hacker Rangers Opa, pro momento do Cooper, pro momento da praia. boa. Aquele calor no Rio de Janeiro. Uhum, É. com certeza. O Rio de Janeiro continua lindo. Vê se você gosta aí. Se você também é fã de bebidas quentes. Nossa, eu amo café. Vai ser maravilhoso. Olha que linda. É, a gente falou num episódio Obrigada. recente que é uma indireta pra galera que vive em sala de guerra. Ah, é? Captou aí? Sala de guerra? Tem uma pessoa aqui nos bastidores, galera, vocês não vão ver, mas que atua na sala de guerra. Então eu acho que ele pode compartilhar. Adorei. Obrigada. Olê, de novo, cara, a gente tava falando aqui no backstage, né? Que geralmente a gente reconhece sempre as carinhas ali de conscientização Do lado. dos profissionais. E aí, quando a gente tava começando a elaborar a pauta DCP, você me contou uma história bem legal de toda essa sua trajetória até chegar, né? Até adentrar essas áreas da tecnologia e segurança. E aí eu queria que você pudesse contar também para todo o nosso público como começou e como você chegou até a área de conscientização e segurança. Bom, eu já trabalhei com muitas coisas. Aham. Eu sou formada em comunicação social, com habilitação em relações públicas. Mas antes de fazer comunicação, eu fiz 1 ano e meio de letras. E aí eu vou tentar introduzir de como eu cheguei na área, né? Tentar ser breve. Quando eu fiz o ensino médio, eu fiz aquele ensino médio que era junto ali com o técnico informático, né? Concomitante com o técnico. E eu sempre gostei muito de programar. Só que quando eu fui fazer o vestibular, eu achava que as disciplinas, né, de uma faculdade de tecnologia não eram suficientes para as habilidades que eu tinha, porque eu acreditava que eu não era muito boa em exatas, apesar de ser boa, na época, em programação. Uhum. Então, eu resolvi explorar outras habilidades que foram as habilidades mais, digamos, de humanas, né? E aí, acabei prestando vestibular para a parte de letras. E aí, fiz 1 ano e meio de letras, mas eu não estava muito feliz com a faculdade e nem com as opções de mercado de trabalho. Eu entrei para a área de letras com o intuito de dar aula. Só que eu sou de uma família muito humilde, né? Eu morei a maior parte da minha vida no subúrbio, né, do Rio de Janeiro. E aluna de escola pública, aluna bolsista na estadual do Rio. Então, a vida sempre foi muito difícil, né? Então, eu sempre precisei trabalhar. E eu não enxergava a universidade pública como um espaço que fosse um espaço equilibrado para trabalho e universidade. Então, eu fui, digamos que peguei algumas greves da universidade pública, aquela coisa bem tradicional, e fui me desmotivando um pouco com essa trajetória que eu estava cursando, né? E aí, entre a faculdade e esse técnico, né, que eu comentei, eu trabalhei com montagem e manutenção de computadores, trabalhei com telemarketing, trabalhei como recenseadora do IBGE, fiz um monte de coisa. Caramba, sério? Sério. Eu fiz um monte de coisa. Aquilo, né? Precisava de grana, enfim, para estudar. E aí eu resolvi parar a faculdade de letras, mais ou menos 1 ano e meio, né? Que eu comentei, uns 3 períodos, e continuei trabalhando e resolvi prestar vestibular de novo. Só que dessa vez eu fiz o ProUni. E aí eu fui para uma universidade particular no Rio, que é bem conceituada na parte de comunicação, com uma bolsa de 100%. Eu fui fazer comunicação social. E aí, a parte boa disso é que eu consegui eliminar algumas matérias do curso de letras, então eu também não entrei no primeiro período, já consegui um período mais avançado ali. Eliminei um período, né? Praticamente. Sim. E algumas eletivas. E dentro de comunicação, eu arrumei meu primeiro estágio, que foi na área de tecnologia, né? Eu fui parar numa empresa de tecnologia, que era a CTIS Tecnologia, que é uma empresa do grupo Sonda, hoje em dia. Na época que eu trabalhava não era ainda, ela foi vendida um pouco tempo depois que eu saí. E fui fazer estágio lá, né, de comunicação, mais numa empresa de tecnologia. E fui trabalhar na área de marketing, com
marketing voltado para a tecnologia. Então, fazer ações para contratos na época como Samsung, Oracle, e conseguir identificar ali uma habilidade de meio que usar os conceitos de comunicação social, mas ao mesmo tempo integrado já ao mercado de tecnologia. E percebi que quem trabalhava com comunicação geralmente não gostava muito de ir para essa área. Então eu enxerguei ali um gap no mercado. E com 4 meses eu fui efetivada nessa empresa, então foi super rápido. E aí já comecei a trabalhar como assistente, cresci nessa empresa, fui analista lá, saí de lá como analista. E aí lá eu trabalhei no RH, fazendo ambientação de funcionário. Trabalhei com a parte de marketing, eu comentei, com a parte de endomarketing, com a parte de comunicação interna. Então, fiz uma trajetória, digamos assim, dentro dessa empresa, sempre com comunicação ou engajamento voltados para público de tecnologia. Em 2013, surgiu uma oportunidade de prestar serviços na Petrobras, na parte de conscientização e segurança. E aí, o que eles procuravam na vaga? Alguém que não fosse originalmente de tecnologia, mas que conhecesse tecnologia, que gostasse do tema. Que legal. E que tivesse a habilidade de transmitir temas que são extremamente técnicos de uma forma descomplicada. E aí fiz todo o processo. Na época, aquele tipo de contratação, de prestação que você ficava alocado direto no cliente. Então, eu não tinha contato com a empresa que me contratava, digamos assim, eu ficava direto na Petrobras. Isso foi muito bom, porque eu consegui viver a cultura da empresa. Então, para quem trabalha com conscientização, a gente sabe que é super importante. E foi assim que eu entrei na parte de conscientização mesmo, em 2013, então tem 10 anos, né? Aí lá eu desenvolvi várias coisas que na época eram quebra de paradigma, tipo o jogo em 3D, né? Ação de gamificação e conscientização. Nossa. Que para uma empresa conservadora tradicional, né? Não vou dizer conservadora, mas tradicional, era bem diferente, né? Você diz no sentido de tabu, assim? Sentido de tabu, né? Assim, a galera não estava acostumada com esse tipo de ação. Por ser uma empresa mais tradicional, a forma de se comunicá-la era muito tradicional também, né? Então, imagina chegar com um jogo em 3D, sabe? E então, foi bem bacana. E aí, fui gostando da área, fui estudando um pouco mais sobre segurança, até porque eu não tinha ainda um background, digamos assim, de segurança ainda. Então, precisei ali ler mais sobre segurança, comecei a ouvir vários podcasts de segurança. O primeiro que eu ouvi foi o Segurança Legal, que é bem assim, com essa pegada mais didática, né, de segurança, vocês devem conhecer. E aí fui gostando do tema, fui estudando um pouco mais sobre o tema, fui me integrando a pessoas que já trabalhavam na área, comecei a ir a alguns eventos, de uma forma um pouco mais tímida ainda nessa época, mas comecei a ir a alguns eventos de segurança. Comecei a apresentar alguns projetos dentro da própria empresa primeiro, né, antes de ir para fora e tal, de apresentar como palestras fora. E em 2017 eu acabei indo para a Globo, ali fiquei durante 5 anos, aí lá eu fiz praticamente, digamos que aí que eu desenvolvi mais ainda a minha carreira na parte de conscientização. Em 2020 eu acabei resolvendo estudar programação de novo, então eu entrei na mentoria de carreira do Cloud Girls. Eu estava desenvolvendo um projeto na época de programa de recompensas. E a gente precisava construir toda a parte de back-end da ferramenta, né? E a parte de front, uma parte foi contratada externamente e uma parte foi desenvolvida por uma outra equipe. Então, eu precisava ali entender entender mais profundamente sobre programação para ter discussões mais aprofundadas ali com o fornecedor. Sim. Então, eu falei, vou estudar programação. E fiz a mentoria de carreira do Cloud Girls. Até para ver realmente se eu queria voltar para essa parte de programação ou se era uma coisa que eu achava que gostava, mas depois, enfim. Então, fiz ali toda a trajetória, né, são 3 meses, né, você aprende front, back, full stack, né, front-end, back-end, e você tem uma mentoria também de soft skills. Então, como melhorar seu LinkedIn, como se vender mais e tal. Então, eu fiz toda uma repaginada também em 2020 aí da minha carreira e resolvi começar a palestrar, né, fazer eventos para fora, escrever, enfim, projetos. E aí o primeiro deles foi um evento da SANS que eu participei, né, que é o Science Security Awareness, que acontece todo ano, o Summit. E
E aí eu apresentei minha primeira palestra em inglês. Que legal. Então, assim, foi bem legal. E depois daí eu tomei gosto pela coisa, me apresentei em vários outros eventos. Hoje em dia ainda gosto de me apresentar em eventos. E atualmente eu estou na Via, já tem mais ou menos 1 ano que eu estou na Via. Que é uma pegada bem diferente, né? Varejo, que é bem diferente do tipo de negócio que eu estava atuando antes. Mas isso aí é uma breve descrição da trajetória, acho que eu já falei muito. Não, top. A gente gosta de detalhes. Isso é muito importante. Ainda mais, você falou algumas coisas muito interessantes durante a sua fala. Primeiro, uma empresa que procurava um profissional que não tinha, teoricamente, um início ali de tecnologia. Isso é muito legal, porque assim, a gente vê hoje muitas pessoas migrando de área. Sim. E às vezes as pessoas têm aquele negócio do... Como que é o nome daquela palavra? Síndrome do impostor? Exatamente, ela tem a síndrome do impostor. Pô, eu não vou conseguir, vai ser muito difícil. E na verdade não tem esse impossível, é você ir pra cima. E inclusive esse ponto da sua fala foi o mais legal. A empresa às vezes procura uma pessoa que teoricamente não era, está justamente para ter o contexto de pessoas que teoricamente não tem aquela raiz, né, dentro da área de segurança. Isso fica muito legal. Letícia, para você, qual que é a importância da conscientização e segurança da informação e qual que é o maior desafio da área, na sua visão? Vamos lá, a importância toda, né? Eu acredito que assim como a gente não tem na escola uma disciplina que fale sobre legislação, a gente muitas vezes não conhece nossos direitos, os nossos deveres, que deveria ser uma coisa obrigatória, ao meu ver. Conscientização também em segurança digital deveria ser uma coisa ensinada na escola, até porque a nova geração ela já nasce nesse mundo, né? Diferente das gerações anteriores, né? Tiveram essa mudança aí do analógico para o digital, a geração atual ela nasceu nesse mundo, né? Então a importância para mim é toda, né? Porque é um tema de utilidade pública. Não é um tema voltado só para a empresa, não é um tema voltado só para a vida pessoal. As coisas elas se completam. Eu costumo dizer que a gente nós não somos pessoas diferentes no trabalho e em casa, né? As coisas elas se misturam. Então, se você tem hábitos que são comportamentos de seguros em casa, você vai ter comportamentos seguros na empresa. Se você não tem, não adianta você tentar transportar isso, né? Porque as coisas se misturam realmente. E agora sobre os desafios, são muitos. Eu acho que até observando o mercado, assim, minha percepção de mercado, até mais ou menos 2 anos atrás, eu não via vagas no Brasil específicas de conscientização e segurança. Boa. Eu via uma vaga que seria para o White Team, né? Uma equipe de GRC, geralmente é uma vaga especificamente de governança, que tinha uma ou outra atribuição de conscientização. Agora, vou dizer de 2020 para cá, a gente começou a enxergar isso de uma forma um pouco mais clara. Vagas que realmente são destinadas para atribuições de conscientização. Então, o mercado está mudando de uma forma um pouco tímida ainda, comparado ao mercado europeu ou o mercado americano, que você já enxergava vagas assim, com descritivos muito claros, né, do que era uma tarefa, uma atribuição de conscientização. O Brasil está começando agora, digamos assim, né? 2 anos ainda é um período muito recente. E aí isso foi estimulado por várias coisas. Na pandemia foi uma delas, a questão dos ransomwares, enfim. Tem diversas outras ações que a gente poderia citar aqui que foram impulsionadoras dessas criações, dessas vagas específicas. Mas o desafio é justamente isso, né? A gente vinha de um cenário que tinha um profissional que fazia um monte de coisas e fazia um pouquinho de conscientização também. Muito focado ali na questão de auditoria, né? Cumprir conformidade. As normativas, etc. Tem um treinamento obrigatório, tem uma semana de segurança. Eu falo, Lê, que não é nem conscientização, a gente só fazia treinamento, né? Treinamento. Tinha lá, qual que é o requisito do PCI X ou da ISO ou do NIST que fala sobre isso? Então, a gente precisa treinar todos os novos colaboradores ou todos os colaboradores anualmente. E aí vamos treinar, acabou. Durante o ano você tem um evento que você posta comunicações regulares, é isso.
Sim. Hoje já tem muitas atribuições, né? Dentro de um profissional De um e de uma profissional. área específica que é cultura e conscientização. Então, E aí, mas é por conta da dor? É por conta da... Vocês acham que foi por conta da dor, demanda? É só pra gente, enfim, bater esse papo, porque eu acho que essa pergunta... Sim. Eu acho que sim, foi por conta dessas dores, né, que foram surgindo e tal, que foram impulsionando isso. Eu acho que se não tivesse ocorrido uma mudança tão radical, né, de 2 anos para cá, 2, 3 anos para cá, a gente ainda estaria engatinhando em várias ações, várias iniciativas. São os treinamentos. Exato. E o ponto de conscientização é isso. O desafio é que ainda é uma área nova. Você encontra poucas pessoas com maturidade, poucas empresas com maturidade em segurança. A maioria só faz ali, cumprem o básico, né, os treinamentos, umas ações pontuais, mas não estão fazendo realmente o que é a promoção de cultura, a mudança de comportamento que o SANS, né, o nível de maturidade do SANS diz, né, como a promoção de mudança de cultura. E é tudo concentrado geralmente em... Antes a gente tinha um profissional que designava ali 10% das ações dele para fazer as ações. Agora a gente tem um profissional dedicado, mas muitas vezes com 6 ou 7 públicos diferentes para atuar. Então pega uma empresa gigantesca, né, de 40 mil funcionários e tal, que vai precisar tratar de uma forma direcionada diferentes públicos, porque realmente tem muitos públicos diferentes dentro da mesma empresa. E aí você coloca uma pessoa, sabe como a pessoa vai dar conta disso? Não vai, É muita demanda para pouca pessoa, né? Exato, é meio que um mito, né? Uma ingenuidade você achar que você vai conseguir atingir todo mundo ali com um profissional só dedicado. Muito menos com meio profissional dedicado. Mas o desafio é esse, eu acredito, que ainda é uma área nova e é uma área que realmente necessita de mais dedicação, né? A gente vê equipes de, sei lá, resposta a incidentes, de Red Team, na PSEC, gigantescas, e conscientização é sempre uma pessoa abordando o tema, quando tem essa pessoa. Excelente. Vou aproveitar que tem 2 pessoas aqui de conscientização, e aí para as pessoas... Porque para mim também é uma área nova, eu concordo com vocês. Sim. Eu passei por vários lugares, eu não tô acostumado a ver a área de conscientização. Sim. Não tô acostumado. Eu comecei a ver muito recentemente. O que faz uma área de conscientização? Eu sei que conscientização é uma palavra que, assim, talvez é intuitiva. Mas vocês, o dia a dia da área de conscientização, por favor, o que faz uma área de conscientização? Acho que isso é importante, sabe? Porque, Sim. assim, qual que é o escopo? Eu sei que talvez não tenha um padrão, mas, quer dizer, deve ter o DEFU, mas para as pessoas saberem, até para pessoas como eu, que tem pessoas que não sabem, tipo assim, por que não tem tanto, é novo e tal. Tá, o primeiro passo, né, quando você entra numa empresa que não tem nada de conscientização, você só faz o básico. A minha visão é que você precisa construir um programa de conscientização em segurança. E aí, o que é esse programa? Esse programa vai ser composto por treinamentos, o treinamento obrigatório lá de onboarding, treinamentos específicos, isso é uma parte do programa. Enfim, você vai ter simulações de phishing, smishing, vishing, vai depender do apetite da empresa para contratar também plataformas para isso. Você vai ter ações assim, na real é muita coisa, né? Você vai ter ações cadenciadas, então, na verdade, você vai ter ações estruturadas, né? O ideal seria que todas essas ações fossem mapeadas com base numa matriz de risco, né? Só que nem sempre a empresa tem uma maturidade de segurança para que as ações de conscientização elas sejam realmente baseadas em riscos reais. Então, muitas vezes a gente vai começar com aqueles temas que são boas práticas já reconhecidas, vamos supor, a questão das senhas, a questão da engenharia social, que é meio que os fundamentos Que é o DEFU lá que a gente falou. Da conscientização. E aí você vai aumentando ali o seu ritmo e também a dificuldade desses temas. Mas o que faz, o que torna ali um programa de conscientização coeso e eficaz é você saber medir esse programa e não fazer ações apenas por fazer. Porque eu acho que às vezes o que a gente perde ali beleza, faz uma ação, mas medir cultura é uma coisa muito complexa, né? E o sonho de todo profissional de conscientização é realmente
pegar as suas ações e conseguir entender, estou reduzindo incidentes com isso, eu estou tendo uma proatividade do usuário na hora de reportar algum comportamento estranho, e essa é a parte que geralmente a conscientização ela se perde, até porque para a gente atingir um nível ali, um nível razoável de maturidade, você precisa ter de 3 a 5 anos de ações meio que constantes, né? Então, se você você reduz, você meio que para de contar e começa a contar de novo no momento que você recomeça. Então, eu diria que uma área de conscientização lá, ela estabelece esse programa com todas essas ações que vão compor ali essas ações. E aí, como a gente falou, treinamento, simulações, pílulas de segurança, treinamento, às vezes conversas, bate-papos específicos, às vezes até ações específicas. Então, um exemplo, se eu percebo que eu tenho uma área que é uma área sensível, que eu não quero que as pessoas fotografem naquele ambiente, talvez o meu insight ali, né, do que está acontecendo do que está acontecendo isso, seja também ali, vamos fazer então uma ação para a gente, sei lá, mobilizar essa sala aqui e deixar ela um ambiente que as pessoas, ao olhar para ela, entendam que a gente precisa ali, não pode fotografar naquele ambiente. Então, ela não é só uma ação do tipo, eu diria que a conscientização ela ajuda a impulsionar algum tipo de processo e também de tecnologias que a empresa tem. Sabe? Então, impor a cultura no sentido literal, né? Sentido literal, Talvez o exemplo ali da sala sinalizada não seja o melhor exemplo, mas foi a coisa que me veio à cabeça aqui por conta do ambiente que a gente está. Legal. Então, assim, também é aquela coisa, né? Não adianta você ter... A gente está falando de senha, né? Você tem uma ação ali de conscientização super... cadenciada ali, falando que o usuário precisa criar uma senha com 14 caracteres, que tem que ser assim, às vezes até disponibilizar um gerenciador de senhas para o cara, mas se a criação ali, a forma como você deixa o usuário construir aquela senha é de uma forma que facilite que você não o consiga inseguro. monitorar. Que você não consiga monitorar. Então, eu entendo que não existe conscientização sem você ter ali tecnologia e processos muito bem amarrados. Então, uma coisa influencia a outra e ajuda a outra. Por isso que é importante que a conscientização não trabalhe sozinho. Você sempre tem ali conversas com os times que são os times mais técnicos para também entender quais são as dores, o que você consegue tratar com cultura, o que não é cultura. Nossa, muito legal, cara. É um papel de diplomata também, né? Pode ser. Não, muito legal. Pode ser. Você tá falando, é muito complexo. É muito legal esse lance que você falou da sala. Tipo, sei lá, eu pensei, tem que pintar uma metade da parede de vermelho. Toda vez que eu ver vermelho é proibido. Enfim. Sim. Isso acontece geralmente em empresas aqui. que têm, por exemplo, estúdios, né, de gravação. Tipo, empresas que trabalham... eu dei o exemplo da Globo, né? Entretenimento, né? Por exemplo, você pode ali ter áreas que são áreas confidenciais e restritas. Isso está mapeado por meios físicos e não físicos, né? Você pode ter ali as cores que vão indicar, que fazem uma comparação até com a sua norma de classificação, com seus selos de classificação que já existem. Sim. Então, tudo tem que estar meio que integrado para facilitar a visualização de quem está trabalhando ali naquele ambiente. Então, pode ser um input que a área de conscientização pode dar. Nossa, adorei. Rapidinho, porque tá muito legal, cara. E se você quiser complementar aí, porque vocês dois que são as pessoas disso daí. Como que mede, desculpa, eu sei que tô saindo da pauta aqui, mas como que mede, quais são os KPIs de conscientização? Quer falar, Gustavo? Não, deixa pra você. Tá. Eu tenho um que é o obrigatório. Putz, a quantidade de colaboradores que fizeram ou não os treinamentos obrigatórios. Sim, esse o básico. Esse é o básico. E aí você pode pegar ali esse de treinamento, por exemplo, e avaliar quais são as áreas que estão mais aderentes ali ao treinamento. Você começa a gerar outros em cima de um primeiro, né? um. Então, vamos supor, você tem um público que tem loja, centro de distribuição, fábrica, corporativo. Eu consigo ver ali qual é o público que está, de fato, mais aderente ali ao treinamento e tentar entender o porquê que esse público é mais aderente e o outro não. Uhum. Porque, no primeiro momento, a gente vai achar que é um público que não tem um computador ou que não tem uma estação fixa de trabalho, vai ser o público que vai estar com treinamento pendente. Mas aí, quando você começa a analisar esses dados, muitas vezes você leva um balde de água fria, você descobre, na verdade, que não é muito bem isso que acontece. Eu já tive essas experiências práticas em algumas empresas, né, de achar o meu pensamento, minha ideia, né, minha ideia, meu feeling,
ser ali que o público que não tem computador vai ser o público que vai ser o público de treinamento pendente. E aí, depois que analisa os dados, fala assim, cara, não, o público de treinamento pendente é o público de tecnologia, vamos supor. O mais difícil, talvez, é esse, né? São e as aí... personas, né? São as personas. Às vezes, por exemplo, você tem que mudar a tua estratégia de comunicação, porque ela não tá dando certo com um determinado público. E às vezes, por exemplo, você tem como foco, caramba, eu tenho tal pílula de comunicação para enviar para os desenvolvedores. Mas às vezes não é uma linguagem que o desenvolvedor entenda ou queira entender, entendeu? Então, você precisa também ter um programa adaptável, né? É muito legal isso. Eu perguntei isso porque eu tô na caixinha ali de Blue Team. Então, para mim é muito importante Blue Team, eu consigo defender e tal. E aí você começa a ver as caixinhas do lado, do vizinho, né, do amigo, do amigo. Você vê que é extremamente importante também e complexo. Difícil de implementar, de fazer isso acontecer. Exato. Por isso que eu falei. Você falou de outros indicadores, né, que podem ajudar no programa. Quando você faz uma simulação de phishing, muita gente só mede ali a quantidade de vítimas, né, de cliques, de acesso de credenciais que foram fornecidas no teste e de quem não caiu. Mas você pode, por exemplo, coletar ali qual foi o tempo do primeiro clique. Você pode saber quanto tempo a pessoa demorou, a primeira pessoa, né, reportou. Então, teve um reporte ali que do lado foi 12 minutos, 10 minutos do primeiro reporte. Quantas pessoas reportaram e quais áreas elas são, por que elas estão reportando mais. Que legal. O que chama mais atenção ou menos. Chama atenção, será que elas estão recebendo será que nessa área, por exemplo, tem um embaixador que tem uma atuação mais forte ali ou é um gestor que acaba cascateando mais ali as ações de conscientização que são passadas para ele. Então, dá para entender com base nisso tudo, né, onde atacar. Mas a de treinamento, eu diria que são as métricas mais de conformidade, né, que é meio que obrigatório, geralmente o que você reporta, inclusive, para auditoria, ou indicador para os executivos, né, a cada trimestre, enfim. Mas tem vários, vai depender também de como as suas outras áreas estão preparadas para te fornecer ali um mapa do antes e depois. Porque às vezes você vai reparar que eu fiz um ano de ação, fiz uma pesquisa antes e fiz uma pesquisa no final de um ano, né? E aí eu consigo avaliar primeiro essa pesquisa, que a gente teve uma melhoria ali do entendimento, por exemplo, sobre boas práticas de uso de recursos de tecnologia. Então, eu comecei com um cenário ruim, resolvi atacar nisso ao longo do ano, cheguei no final do ano, fiz uma pesquisa aleatória, percebi que aquele público ali teve uma melhoria. Ok. E aí eu poderia tentar relacionar isso, por exemplo, com a quantidade, eu comentei de incidentes, né? A gente está falando de incidentes de segurança. Só que se eu não tenho ali um mapa do meu antes, né, bem definido, eu não vou saber se eu realmente tive uma redução ou se, vamos supor, a quantidade de reportes de incidentes aumentaram, mas é porque as pessoas estão reportando realmente mais ou porque está acontecendo mais incidente. Então, tem umas ações que você precisa ter um recorte muito bem definido do antes para que você não passe uma ideia diferente. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Às vezes a gente está fazendo uma ação de phishing que é de promoção. E aí você resolve mudar para uma coisa que é mais complexa. Sei lá, uma infração de termos de uso, bloqueio de conta. E com bandeiras ali que são mais difíceis para o usuário identificar. E aí você tinha uma quantidade, sei lá, de 12% de vítimas e aí você aumenta para 20%. Nossa, meus testes estão piorando, as pessoas estão menos conscientizadas. Não, né? Eu só estou aumentando ali o grau de dificuldade daquilo ali e realmente eu tenho que ter uma diferença, né? Mês do outro, né? De um lugar para o outro, de um teste para o outro. Então, essas são alguns os indicadores que você pode medir. Tem outros, né? A gente poderia falar aqui só sobre indicadores, né? Sobre métricas e formas de medir um programa. Mas tem muitas ideias que são legais, mas que na prática não são adaptáveis por conta de processos de outras áreas. Olê, o John Kotter, cara, que é um líder de gestão de mudanças, ele fala que para você impactar a cultura organizacional dura em média de 4 a 7 anos. Foi algo que você citou também. Sim. Quando a gente fala em cultura, eu falei isso com o Frutuoso esses dias, né? Eu falei, cara, geralmente os profissionais de conscientização, no início, até o 3º ano, eles tratam apenas comportamento.
Sim. É um ajuste de comportamento. E aí a gente tá vendo o mercado falar de, putz, eu tenho um pacote de conscientização, tem muita gente que fala isso, que serve para qualquer lugar, sem identificar essa cultura. O one size fits all. Você acha que existe o conscientização one size fits all ou não? Qual a tua opinião sobre isso? Você muda de perfil de linha de negócio, você já muda o perfil das pessoas que trabalham ali. Sabe? Então não tem como você pegar um pacote, aplicar no outro e achar que vai funcionar perfeitamente. Ou você achar que... exemplo, o programa de recompensas que eu apresentei em alguns eventos. A galera, nossa, que ideia incrível, eu quero implementar isso. Não vai funcionar o seu programa de recompensas se você não tiver um programa de conscientização estruturado. Exato. Não é isso que vai solucionar os seus problemas, que vai engajar os seus funcionários, ou ter um programa de champions que vai fazer mudar a sua cultura. Porque você precisa fazer um processo de construção que ele é lento e às vezes chato, cansativo. Tem dias que você vai estar triste porque você vai fazer uma ação que não vai ter o resultado esperado. E por aí vai. Então, assim, não acredito que você tenha como... É claro que tem algumas ações que são adaptáveis de um lugar para o outro e tal. Então, você pega uma ideia ali, você, vou mudar só isso aqui e aplicar aqui. Muitas vezes até vai funcionar, sabe? Mas você pegar e ter um pacote realmente que você aplica de um lugar para o outro, eu não acredito que isso exista, porque cultura não é isso, né? Eu costumo brincar que cultura é aquilo que a gente faz quando ninguém tá vendo. Né? Então, assim, é difícil medir cultura. O pessoal fala assim, a gente tem toda vez... todo mundo sabe que tem que entrar no carro e tem que colocar o cinto de segurança. E muitas vezes a gente, mesmo sabendo que tem que fazer isso, a gente não faz. E seja por qualquer motivo, né? Não está ainda no sangue, não está ainda implementado, não está ainda na cultura ali, né? De seguir essa regra. Tá no automático, né? Não está no automático e tal. O que eu diria que é o maior erro de uma empresa que trabalha com conscientização e quer trabalhar a mudança de comportamento, mudança de cultura, é achar que você tem que desvincular ali o pessoal. Eu acredito que as pessoas aprendem mais quando você leva temas que tocam elas de alguma forma. Perfeito. Então você leva ali um tema, vai falar sobre classificação da informação, que é um tema complexo. Às vezes você tem que implementar algum tipo de ferramenta de criptografia, passar com que as pessoas comecem a usar e tal. Ok, esse é um tema que ele é corporativo, às vezes é um pouco difícil você fazer uma analogia com alguma coisa pessoal. Até dá, mas em algum momento não vai ser uma analogia perfeita que vai se encaixar ali com aquilo ali. Mas você pode fazer toda uma trajetória de construção antes disso, conquistar esse público, porque a analogia ela faz isso, né? Ela cria uma proximidade com a pessoa. O que a gente quer quando a gente faz uma ação de conscientização? É que a gente tenha proximidade. Então, assim como o marketing faz um comercial ali de uma bicicleta e tal, e ele tenta transportar ali naquela ação o mais próximo do estilo de vida de alguém que anda de bicicleta para causar essa proximidade, essa associação, essa comparação, a gente quer fazer isso com conscientização. Então, primeiro a gente conquista as pessoas com coisas que são... que elas consigam entender e vejam que façam sentido com a vida dela na vida pessoal, né? E aí vai ser o golpe do WhatsApp, o golpe do telefone, alguém... que seja o falso sequestro, qualquer coisa mais atual, enfim. Você primeiro cria essa comparação, essa proximidade com a pessoa. Faz o rapport, né? Isso. E aí, por meio dela, é que você vai conseguir, geralmente, persuadir a pessoa. É o que eu falo. Nós também somos engenheiros sociais. Somos, super. A gente quer hackear a mente humana, só que de uma forma um pouco diferente. Benéfica. Isso. Mas é isso. Então, só puxando a questão do pacote, não funciona, porque você precisa simplesmente entender qual é a necessidade daquele público. Tem público que vai ser mais apto para algum tipo de ação, tem público que vai ser menos...
familiarizado com aquilo ali, ou não vai curtir aquele tipo de pegada de ação. Por isso que, geralmente, quando a gente faz ação de pesquisa, a gente pergunta, né? Qual é o tipo de veículo você gosta de consumir mais? Porque tem gente que vai gostar mais de podcast, tem gente que vai gostar mais de ver um vídeo, tem gente que vai gostar mais de um bate-papo descomplicado com alguém. Tem gente que vai gostar mais de ver um infográfico com dados. Cada pessoa tem o seu estilo e o seu jeito. Perfil, né? E dentro de uma mesma empresa, a gente não consegue colocar todo mundo na mesma caixinha também. Precisa testar a pesquisa o tempo todo ali para você diversificar, né? Isso Sim. é legal. Olê, você falou muito de analogia agora. Queria fazer um desafio para você. A gente tem pessoas aqui que não são da área e que estão assistindo a gente nesse momento. Tá. Você é uma craque em analogia, vai palestrar no Shot the Sheriff esse ano. E aí eu queria que você explicasse com analogia o que é phishing e o que é vishing para as pessoas que estão nos assistindo. Não esperava por essa não, hein? Pegadinha. Então, vamos lá. Eu costumo utilizar muitas analogias com coisas que eu tenho muita familiaridade também. Sim. No geral, eu gosto muito de fazer esportes de montanha, né? Então, eu escalo, eu faço caminhada de longa duração e tal. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, alguma comparação com risco, gerenciamento de risco, geralmente eu uso esse universo para dar alguns insights ali sobre alguma ação. Agora, o phishing... Não sei se eu vou conseguir fazer uma analogia e tal, mas como é que eu explicaria para alguém que tem ali um desconhecimento do que é, né? Sim. Vocês me pegaram. Adoro esses momentos. O que eu costumo usar, que eu acho que é o mais o que básico... você usa, boa? O mais básico que as pessoas geralmente conhecem é quando você recebe ali um e-mail de um banco no qual você não tem conta... ou às vezes até tem conta, mas falando ali que um cartão seu foi bloqueado, ou que você tá com uma dívida não paga, e você sabe ali que não tem realmente alguma dívida e tal, mas aquele e-mail ele passa uma credibilidade tão grande às vezes, Sim. que você até começa a duvidar, né, se aquilo ali realmente... será que eu esqueci de pagar a fatura do cartão esse mês? Ou será que deu algum erro no débito automático? Ou será que aconteceu alguma coisa? Então, eu costumo usar essa questão do e-mail do banco ou do imposto de renda, né? Que é algum problema ali com a Receita Federal e tal, para explicar o phishing, que é basicamente uma mensagem que tenta ali persuadir você usando um tom de urgência, um tom de ameaça, ou às vezes alguma coisa que é surpreendente ou que você queira muito, para fazer você ser fisgada, né? Para você clicar. Então, PlayStation 5 a R$200. Exato. Ou um iPhone por R$600. Sim. Boa, né? Perfeito. Ou temos o seu crédito aprovado. Esse tipo de coisa. Eu acho que é aquilo que... Tem aquele lance do milagre lá, que era que você... Quando o milagre é muito grande, até o santo desconfia. Até o santo desconfia. Eu acho que esse é um exemplo que é legal, né, Letícia? Sim. A mesma coisa da mensagem de voz, né? Pode ser uma gravação ali. Hoje a gente vê que até você consegue usar as próprias ferramentas do Google, né? Para ali gravar uma frase, um texto que você quer ali, fingindo, se passando por uma URA e tal. A gente tem vários vídeos na internet de coisas assim. Então, basicamente, o que o phishing faz, para explicar, né? É basicamente a mesma coisa que o phishing faz, tentando ali convencer você a fazer alguma ação, às pressas, para que você não pense muito, mas ali utilizando uma voz, que pode ser a voz de alguém que você conhece, pode ser uma voz de uma gravação que geralmente você já ouviu também em algum lugar, enfim, é isso. Mas essa questão de analogia e metáfora, essas figuras de linguagem, né, elas ajudam muito nesse processo. Mas é aquilo, né? Também não existe uma receita de bolo, que uma mesma analogia, uma mesma metáfora, ou uma outra figura de linguagem similar vai ali causar uma aproximação. Por isso que às vezes é legal, se você tiver tempo, quando você vai fazer alguma ação presencial assim, é fazer algumas pegadas ali com o seu público para você entender o interesse daquele público. Eu gostava muito antigamente de
quando eu fazia palestra presencial para estagiários, era pegar ali, eu recebia a lista antes de pessoas, geralmente 30 estagiários, 35 estagiários e estagiárias. Eu coletava o nome de algumas pessoas, mais 2, 3 pessoas, e jogava por aí, geralmente no Instagram, procurava aquela pessoa e via se o perfil dela era aberto e tal. E tentava entender um pouco da vida da pessoa quando o perfil era aberto, antes de ir para a palestra. Então, aquela persona, ela tem o hábito de ir ao pagode aos finais de semana, esteve em tal evento no dia tal, postou uma foto hoje aqui nesse ambiente no café da manhã dos estagiários e tal. Então, eu meio que entendi ali um pouco a história, vi ali... muitas vezes a gente consegue dados como idade, onde mora, tudo por meio de rede social. Geralmente eu levava esses dados, né, para a sala. E aí eu ia contando a história de alguém. E as pessoas geralmente iam ficando chocadas, né? Porque você vai fechando, né? Conecta, assim, né? a pessoa quer botafoguense. Aí, tipo, se você não for botafoguense, você, não tá falando comigo. E o botafoguense já fica assim. Esteve no estádio no dia tal, aí, no jogo tal. Aí a pessoa, aí você vai só juntando. É como se fosse aquela... Sabe aquela... Tem uma ação que fizeram que era... Eu não lembro qual foi a empresa... que era tipo uma pessoa com uma bola de cristal, que ela ia ali adivinhando várias coisas da pessoa. Sim. Era basicamente isso, só que com uma pegada mais ali de mostrar a importância, teoricamente, e mostrar como às vezes a gente se expõe sem saber o quanto a gente está se expondo. E isso serve para muitas coisas, inclusive para quando a gente vai falar sobre família, sobre filhos, adolescentes e tal, num meio corporativo. Genial. A gente fala da importância de você não publicar a foto da criança com a roupa da escola, e aí você consegue aproximar mais a pessoa dessa realidade, porque é uma coisa realmente que ela vive. Então, eu já achei placa de carro em foto de rede social, sabe? E a gente sabe que são coisas muito sérias, né? E é claro que vamos abordar sempre de uma forma leve, num tom de brincadeira, mas aquilo ali no fundo vai fazer a pessoa ficar com uma pulga atrás da orelha e repensar na hora de dormir se ela realmente está se expondo demais nas redes sociais ou em qualquer outro ambiente. Essa conexão é legal. Eu vou abrir um negócio que eu nunca abri aqui, gente. Mas acho que há uns 7, 8 anos atrás, eu fiz esse OSINT aí que você fez. Eu tava procurando emprego. E aí, beleza, a recrutadora entrou em contato comigo. Eu falei, caramba, recrutadora. Coloquei os dados da recrutadora no LinkedIn, achei o Instagram, Facebook. Eu passei nessa entrevista justamente porque eu conheci muito a recrutadora. Tudo que ela me perguntava, eu falava que curtia. Tipo, nossa, eu adoro ir pro Inclusive parque na empresa final que você tá hoje, não, mentira. Não. Eu adoro andar de bike. Tá. Então eu fui conquistando ela justamente com as coisas que ela gostava de fazer. Ai, cara, todo final de semana eu empino pipa. Você empina pipa. Eu também. Criou a conexão. Criei a conexão. Isso é legal. Mas é eu engenharia social pro bem, né? Muito bom. Pro bem. Acho que foi o que a Letícia comentou de criar o rapport com a necessidade. Isso é muito legal, cara. Sim, é muito legal o que vocês estão falando, porque o phishing, eu vejo phishing, né? É tudo associado também a... Você espera algo e aí você é surpreendido. Exato. É tipo assim, se eu colocar trazer um mágico aqui, colocar uma cartola no meio da mesa, todo mundo sabe que vai sair um coelho, certo? Sim. Daí eu vou lá e coloco um outro bicho, é o meu phishing, tá ligado? Mas aí é o que você falou, o que vocês falaram de adequar a necessidade. Tem uma empresa, eu não vou falar o nome porque não tá pagando pra gente. Mas tem uma empresa que faz uma conscientização muito massa. Eu vejo muito na televisão. Eu falo, cara, que legal que eles trazem esse assunto assim de uma forma explícita, né? Sei qual é a empresa. Você sabe, né? Claro. Eu tô falando isso porque assim, eu não vejo as empresas trazendo pro público final, sabe? Letícia, Igu. E aí quando você vê, você fala, caramba, isso aqui tem a ver com o meu dia a dia. E os caras estão atingindo, tipo assim, geral. Um beijo, Ju. Vou fazer aqui uma propaganda, então. Aproveitando esse momento. Havia
tem uma página de conscientização sobre segurança digital para qualquer pessoa. Ela é uma página voltada, é claro, né, para o primeiro público que a gente pensa em atingir são os clientes da Via. Então, a Via, para quem não sabe, é a detentora das marcas Ponto, Casas Bahia, Extra.com.br e várias outras, mas essas 3 são as mais conhecidas. Sim. E a gente tenta ali atingir esse público dando dicas ali sobre como evitar golpes e fraudes na internet. E é uma página que a gente pensou nela como uma página para a comunidade. Porque a gente entende que segurança é um tema de utilidade pública. Boa. Então, todo mundo precisa saber e todo mundo precisa ter acesso a isso. A página é via.com.br/segurank. Propaganda. Muito bom. Muito bom. Momento propaganda. Estamos faturando, brincadeira. Mas isso é muito legal, você acabou de trazer, porque de fato, eu não vejo muitas empresas, na verdade eu vejo pouquíssimas empresas chegando no consumidor final. E aí, qual que é o desafio? Eu sei que a gente tá falando de desafio, mas qual que é o desafio pra gente chegar de ponta a ponta, assim, a gente conseguir conscientizar não só lá dentro da empresa, mas que você falou, você vai na comunidade como todos, que você falou, utilidade pública. Sim. Como que a gente quebra essa barreira, sabe? Você mesmo disse lá no início, você fala, isso deveria ser ensinado na escola. Concordo totalmente com você. Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta aqui antes. Existe algum país que teoricamente já ensina... Nossa, boa pergunta, hein? Que já tem a segurança assim no grade portfólio. escolar, né? Não Legal sei. isso, Se alguém souber. Porque... Nossa, muito bom. Se alguém souber, coloca nos comentários, né? Fica a dica aí, presidentes da ONU. Me chama pra... Mas voltando. Qual que é o desafio Legal. nesse sentido de conscientizar as pessoas na ponta a ponta? Nem você acabou de dizer. Tem um site lá para as pessoas que consomem a marca. Sim. Mas o que mais? Tipo, como que a gente faz isso para conscientizar? Vou dar um exemplo. A minha mãe, uma senhorinha lá que tá totalmente vulnerável a cair num golpe XPTO. Bom, a gente tem algumas ações até de comunidades como o ONCE e outras comunidades que oferecem esse tipo de educação. O ONCE tem um projeto que é o Cyber Geek, ou alguma coisa assim, se eu falar errado, gente, desculpa. Mas que é justamente voltado ali para ensinar crianças, né, e adolescentes a identificarem ali golpes como cyberbullying, de chantagem virtual, enfim, né, geralmente sextorção, voltado para escolas e tal. Então, o ONCE é um deles, mas tem outras ações de outras comunidades que fazem esse serviço para a comunidade. Mas, comunidade, ficou engraçado, né? Para o público em geral. O que eu tenho feito muito, né? Usar esses podcasts tipo TechSec ou outros podcasts que falam de uma forma mais descomplicada e indicar para pessoas do meu ciclo, pessoas que não são de segurança. E a Gabi, quando ela estava aqui, ela comentou isso, né? Que muitas vezes quando a gente faz palestra para fora, né? A gente está fazendo um trabalho que é social. E eu acredito que o palestrar também é uma ação, assim. É claro que a gente acaba atingindo, muitas das vezes, um público que acaba sendo ali o público de segurança mesmo. Mas tem eventos que a galera leva familiar e tal, upsides a galera leva geralmente os filhos, né? E outras pessoas que não são de segurança. Então acaba sendo um meio também de difusão disso aí. Eu tento não falar sempre sobre segurança, mas eu acabo, hora ou outra, ali, dando pílulas de conscientização ali para o público, do meu público de escalada, de trekking e tal. Porque cada vez mais a gente vê pessoas ali tendo suas redes sociais invadidas, clonadas, perfil do WhatsApp ali, a pessoa pega só uma foto e tenta se passar por ela, e aí a galera toda, né, recebendo ali mensagem pedindo dinheiro, e aí aquela confusão toda nos grupos. Então eu acabo muito fazendo esse papel ali de, quando uma coisa dessa acontece, geralmente ajudar a pessoa, no particular ali, a recuperar a conta dela, e acabo soltando ali uma pulga ali atrás da orelha da galera, dizendo assim, olha, se você ainda não tem o duplo fator configurado, isso é padrão, faz assim, aqui tem aí, geralmente eu fiz até um
slide, né, que eu envio para as pessoas, tipo, olha, aqui tem as imagens como você configura. Que legal. Então, É isso. Já é acaba social, que sendo legal. isso, né? Mas tem vezes que eu quero falar mais sobre isso, mas também você fica com medo ali do limite de você ser chato, né? Ou de causar o pânico. Mas toda oportunidade que eu vejo que o assunto ele entra, eu entro ali. Então, registrato, né, pra gente ver, divulgando ali, né, olha, tem um serviço gratuito do Banco Central que você pode verificar se tem contas, cheques, empréstimos abertos no seu nome. E aí eu vou aproveitando essas oportunidades para fazer esse cascateamento de uma forma muito sutil. Sim. Eu acredito que essas ideias dos vídeos, né, como esses dessa empresa que você citou, que passam na televisão, que estão disponíveis no YouTube para você só enviar o link para as pessoas, são muito importantes para a gente cascatear isso com quem não é técnico, quem às vezes nunca viu esse tema na escola, nunca viu de outra forma, né? Perfeito. Os cortes do TechSec. Os cortes do TechSec, exatamente no Instagram. Olê, você é uma profissional fera, cara. Pensando em conscientização de novo, hoje a gente está vivendo talvez um momento legal, né? Como você disse, hoje a gente já tem profissionais específicos, a gente tem uma comunidade, o Anquis veio aqui, citou a nossa comunidade lá no Whats, mas se você fosse olhar para frente, daqui a 5 anos, como que você vê essa área? Você já parou para pensar nisso? Daqui a 5 anos... Você vai ter uma estrutura talvez mais robusta, pessoas formadas em conscientização? Olha, a gente tem algumas certificações já, né, voltadas para segurança, conscientização de segurança, mas para o universo Brasil acabam sendo muito caras recomendações. Desculpa, até fiquei rouca. Exato. Recomendações são super caras para nossa realidade. A própria Peralez, né, a galera ali do Hacker Rangers, está construindo alguns cursos que são mais acessíveis e tal, especificamente para essa parte de conscientização. Tem outros profissionais que passaram por aqui também para o TechSec, que estão abrindo esses cursos mais voltados para conscientização, para facilitar o acesso das pessoas que querem entrar na área. Eu não parei para pensar ainda como a gente estará em 5 anos, mas eu acredito que o fato de a gente ter pouco acesso a... Eu citei a certificação do SANS, que é cara para nossa realidade e tal, acaba afastando um pouco, né, essa galera que está querendo entrar, porque já vai entrar na área, vê uma certificação que custa quase $5.000, né, já toma um susto. Bem alto. Então, é bem alto, né? Então, acho que isso afasta um pouco, mas, ao mesmo tempo, eu vejo com bons olhos esse crescimento que começou de 2020 para cá, ali, de a gente ter um aumento de profissionais dedicados para a área. O que eu entendo é que o que dificulta é que a gente acaba, às vezes, tendo um pouco de incentivo. Então, às vezes, a gente não tem uma verba nas empresas voltadas para a conscientização e você trabalha sozinho, sem essa verba, e, às vezes, disputando o apoio das equipes de comunicação com diversas outras áreas e tal, e se realmente a empresa não tiver ali uma conscientização top-down ali, né, de segurança. Cara, incrível, né? Essas áreas, o apoio da comunicação acaba sendo muito precário para o que a gente precisa, né, para a gente ter essa cadência das ações de conscientização. E dependendo da cultura da empresa, não só da cultura, mas dependendo do padrão que a empresa segue, às vezes você até tem verba para conscientização, mas você tem um processo que limita que você não pode fazer ações sem passar ali pela comunicação. Então a gente tem umas barreiras ainda para derrubar, para a gente conseguir crescer na área de conscientização. Então eu prefiro não fazer grandes previsões, mas do cenário que eu via no passado, a gente está caminhando lentamente. Né? Se comparar, por exemplo, do ano passado para cá, você já viu uma mudança legal, assim, de mais vagas. Já tem eventos agora voltados para conscientização. Nos próprios eventos que já rolavam, né? Por exemplo, o Mindsec, que é um grande evento, se a gente parar para pensar em termos de Brasil, é um grande evento e a gente não tinha palestras de conscientização no Mindsec. Hoje em dia a gente tem 2, 3 palestras de conscientização no Mindsec.
A gente tem um evento, né, do CultSec, que até a gente comentou nos bastidores antes da gravação Sim. começar, que agora vai rolar uma edição em BH, e que é um evento voltado para conscientização, e eu vejo isso com bons olhos. E várias empresas surgiram, né? E várias empresas surgiram. O mercado, cara, aqueceu, várias empresas especialistas em conscientização começaram a prestar serviço, né? Isso é muito Sim. legal. É, muito legal mesmo. Porque assim, foi o que a Letícia falou, eu fiquei preso numa parte que ela falou assim, tem muita demanda, pouco profissional, e aí vocês precisam, teoricamente, conhecer muitas dores diferentes, se adequar a dores diferentes. Então, tipo assim, a gente sabe que mercado tem. O problema é a ascensão da área, que é o que vocês estão falando que está acontecendo, isso é muito legal. As empresas tomarem conhecimento, ciência, tipo, dessa importância, né, no velho. Uhum. Sabe o que é legal também? Eu fico muito feliz que eu faço parte desse início do crescimento Sim. da área. Porque a gente tem comunidades e a gente acaba se ajudando muito, cara. É verdade. Tipo, Letícia, que KPI você usa pra isso? Cara, eu tô com dúvida aqui sobre qual treinamento eu vou fazer, simulação. E aí a galera vai se ajudando, justamente porque não tem tanta gente e a gente meio que se juntou ali nessa comunidade pra um ajudar o outro, né? Isso. Bem bacana. Ficou bem legal. Gostei pra caramba. Mas isso tem muito na área de tecnologia, né, que é legal que funciona pra conscientização também. Porque conscientização tá dentro de tecnologia, né. Exato. A gente já falou isso aqui uma vez, que tipo, tecnologia sempre funcionou muito por comunidade. Sim. Muito legal isso. E que legal que tá funcionando. Sim. Uma coisa legal de conscientização é que geralmente quando você vai trocar com alguém de conscientização, não rola essa questão do tipo, eu não posso falar sobre isso porque senão a pessoa vai roubar a minha ideia. Eu percebo legal. que isso dentro de conscientização não tem rolado ainda, sabe? Eu faço parte de alguns grupos, eu faço parte de um grupo super restrito, que hoje deve ter, sei lá, menos de 10 pessoas, que a gente faz encontros mensais para troca de experiências em conscientização. E a gente abre mesmo, assim, sabe? Olha, eu fiz isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou muito bem, mas quando eu trabalhava em outra empresa, isso aqui funcionou legal. Então, por ser do mesmo ramo, por que você não tenta? Então, a gente faz umas trocas bem, bem legais de coisas práticas mesmo, sabe? E às vezes, assim, vou tratar um público que eu nunca tratei, né? De uma forma segmentada. Você pega ali um insight de alguém e tal. Então, Que legal, cara. é bem legal. A gente teve um papo aqui falando sobre Customer Experience, Sim, Customer eu Success, assisti. não é? Que fala justamente dessa questão de adequação ao Sim. nicho do negócio. E eu vejo que vocês é a mesma coisa. Tipo assim, cara, agora, como você falou, pro varejo, outra dor, conscientizar um outro grupo de pessoas. É muito legal, cara. E é uma parada que não acaba, né, Lê? Não, cara. Por mais que você esteja no setor X, na empresa Y, a cultura ela é viva, ela é dinâmica. Então você precisa mudar o seu programa o tempo todo. Eu, por exemplo, eu não tenho um planejamento anual. Eu também não gosto de planejamento anual. Geralmente eu sou cobrada pelo planejamento anual e eu faço um planejamento anual que eu reviso ele a cada 6 meses. Porque as coisas mudam muito. Exato. Então Mas vocês não estão falando tem por como- área, Quando você vai fazer, por exemplo, um programa de conscientização. Ah, tá. O primeiro ano que eu fui fazer, eu falei para a empresa, olha, eu vou fazer um planejamento aqui pensando em governança, algo anual. No segundo mês já quebrou todo o meu planejamento. Porque a empresa muda Sim, nesse tempo. As metas mudam. O objetivo é outro. Sim. Você precisa sempre estar alinhado com o objetivo da organização. exato. Uma mudança de presidente, às vezes um projeto novo que vai impactar, tipo assim, um projeto, Exato. por exemplo, de gestão de identidade e acessos. Isso impacta pra caramba uma equipe de conscientização. Porque você tem que estar alinhado com o que a empresa está falando naquele momento. E aí, se você faz uma ação anual, que muitas vezes o ideal seria fazer de 6 em 6, assim, na minha visão como conscientização. Pensar 6 meses, aí quando chegar nos 6 meses, fazer talvez um ciclo PDCA ali, tá funcionando, não tá, não sei o quê, sigo desse jeito, vou para outro jeito, e aí segue. Se for uma empresa com menos transformações e mudanças, que eu acho que é difícil, né? Talvez você consiga ter um plano anual e consiga cumprir ele bonitinho, mas nas minhas experiências até hoje isso não foi possível. Legal isso, É cara. muito legal. Mas assim, mas tem um plano, não é um plano diretor, mas tem dentro da área um plano. Vocês falaram de 4 anos, 5 anos, que é o ideal para teoricamente ter a cultura e aquilo tá rodando. Tem assim, 1 ano, tem que estar esse bloco de requisitos aqui rodando. Isso. 2,
É assim? É isso, é como se fosse mais ou menos isso. Mas não setado na pedra. A gente sabe onde quer chegar, mas o caminho a gente vai vivendo ali, sabe? Dá certo. Se tiver um incidente de segurança, tipo um ransomware, muda tudo. Sim, muda a estratégia, mas a gente sabe o que a gente quer entregar. Entendi. Com base nisso. Muito bom. É interessante. Muito bom. Olê, você falou de pessoas. Né? Então a gente hoje tem um grupo de pessoas específicas na área de conscientização, mas para uma pessoa que quer iniciar nessa área. A gente tem, de novo, certificações caríssimas, cursos caríssimos, mas qual que é a soft skill ali que você vê assim, putz, essa pessoa pode iniciar nas áreas de conscientização? Bom, se a pessoa for técnica, uma pessoa da área técnica e ela quer ingressar ali na área de conscientização, ela precisa passar por cursos ou especializações que sejam mais voltadas para comportamento humano. E aí, vou dar aqui um exemplo. Eu citei que eu queria fiz letras, não cumpria o curso inteiro, mas sempre gostei de dar aula, sempre gostei de falar e de me expor, né? E de conversar com as pessoas. Eu sempre gostei de pessoas. Eu fui fazer uma especialização, antes de fazer essa pós da PUC, em didática do ensino superior. E aí, como isso me ajuda com a parte de conscientização? Tudo, né? Porque eu estou ali trabalhando a questão de construção de consciência, qual é a linguagem mais adequada para tratar com o público tal. Então, eu diria que para quem é técnico e está querendo para conscientização, trabalhar toda essa parte não técnica, né? Ir para um conceito mais de psicologia, de comunicação, saber storytelling. Fazer um bom curso de storytelling, sabe? Assim, eu diria que isso é perfeito. Esse tema é muito legal, cara. E eu já fiz curso também de apresentação, né? Deixa eu esquecer a palavra agora. Oratória. Já fiz curso também de storytelling para construção de apresentações de impacto. Então, isso é bem legal. Eu acho que é uma coisa que legal, quem trabalha com conscientização precisa ter, até porque você tem que mostrar valor para o seu trabalho. Então, muitas das vezes você tem que construir apresentações para os executivos, e muitas vezes você acaba também sendo designada para fazer esse trabalho por ser uma pessoa que sabe contar histórias. Acontece muito, assim. A gente precisa fazer uma apresentação para o presidente novo. Quem a gente vai designar para essa função para ajudar a apoiar aqui? Vai ser alguém que sabe contar histórias, né? Então, vamos ali usar alguém de conscientização, por exemplo. Então, eu diria que seria esse caminho a ser seguido. Legal. Agora, para quem não é para quem é de uma área já de humanas e quer ir para a parte de conscientização, eu diria pelo menos aprender os fundamentos ali de conscientização. De conscientização não, de segurança em geral, né? Então, fazer alguma coisa mais voltada ali para conhecer um pouco mais de ISO 27001, 27002, saber... Tem um curso gratuito, inclusive, da FIAP, que são de conceitos básicos ali de conscientização de novo, olha só, corta isso depois. De segurança. Que é um curso que passa sobre conceitos básicos de segurança. O que é um controle de segurança? O que uma equipe de Red Team faz? Sabe? Que você passa por essa construção. Mas dentro de conscientização também, você pode ir para conscientização no seu padrão, ou você pode também trabalhar, hoje tem uma vertente, né? Que é trabalhar com conscientização voltada para desenvolvedor, né? Questão de construção de programa de Security Champion e tal. Então, se você quiser também, né, ir para uma área mais assim, apoiar a equipe de desenvolvimento seguro, você tem que aprender a programar, mesmo que você não vire um programador, né, saber ali os conceitos básicos de programação para você conseguir aplicar ali na construção de um programa de Champions, de segurança voltados para desenvolvedores. O caminho são muitos. Eu acredito que você indicar uma pós-graduação para alguém que não conhece os conceitos básicos não é a melhor opção. Porque após ela só vai reforçar coisas que você meio que já sabe, já viu. Mas ela não vai te ensinar do zero alguma coisa. Vira e mexe, a galera divulga, né, listas de cursos básicos de segurança e tal. Eu fiz um monte na época, fiz tudo que tinha para fazer, eu fui fazendo tudo que esses cursos. É bom para fazer sobre segurança. Fazia, né, vou aprender um pouco e tal. Ou para uma palestra mais técnica também, não posso ficar um pouco perdida no começo. E depois você vai para a segunda, terceira, você já está entendendo mais ou menos o que está sendo falado.
Então, eu nunca tinha ido para um evento de segurança internacional, né? Assim, tipo uma Black Hat, uma Defcon e tal. E aí, mas eu fui para a Ecopare, né? Eu falei, deixa eu vir aqui um evento legal. mais técnico, né? Na Argentina, mais fácil, mais acessível. Uhum. E fui. E eu achei interessante ter contato com coisas que geralmente eu não tenho por trabalhar com conscientização, então eu não fico ali ouvindo geralmente um escovador de beat falar sobre algum tema mais técnico, mas ali na palestra eu tenho essa oportunidade e até de tirar dúvida depois do evento sobre alguma coisa, trocar com alguém. Tirar insights, né? Sim. E os podcasts que eu comentei lá no começo, que eu ouvi o podcast e tal, tem uma porrada de podcast hoje em dia que é mais multidisciplinar, assim, né? Que fala de segurança de uma forma mais descomplicada. Então, também é legal para quem tá começando na área. Que coisa top. Eu amo esses episódios assim, gente. Muito massa. Letícia, referências. Quem são as suas referências? De segurança? Exatamente. Segurança, conscientização. De se você quiser dividir também, fica à vontade. Tá. Cara, da galera que já passou aqui, eu costumo me inspirar em outras mulheres, né? Acho que hoje em dia temos mais, mas ainda temos poucas referências femininas nesse mercado. Então, sempre que eu vejo uma mulher que fala sobre um tema técnico, né, com uma propriedade, assim, eu vou falar de uma pessoa que, não sei nem se se ela vê o episódio, ela fala assim, nossa, falou de mim, mas tem uma menina que trabalhou comigo na época da Globo, o nome dela é Michele Mesquita, e ela é na parte de desenvolvimento seguro, né, o foco dela, mas ela produz uns conteúdos muito profundos e interessantes sobre o tema. Michele Mesquita, que fez FIAP? Não sei, talvez. Pô, ela fez MBA comigo, cara. Talvez. Deixa eu ver se é ela. Ela hoje, se eu não me engano, ela tá na UI. Ela tava na IBM, uma época? Sim, esteve uma época na IBM. Ela mesma. Pô, que legal. Cara, ela faz parte de várias comunidades. Ela produz uns artigos muito maneiros, Ela assim, é muito boa mesmo. de segurança. Ela tem eu já assisti palestra com ela também. Ela tem uma facilidade de passar um conteúdo técnico de uma forma muito fluida, assim, sutil. Então, seria uma pessoa que eu diria que é referência, assim, pra mim, como no mercado de segurança. A Andréa Tomé, que passou aqui no TechSec Podcast. A Juliana Dadio, que é do Itaú. Acompanho também o trabalho dela já tem algum tempo. Na época até convidei também para ela fazer uma palestra em uma empresa que eu trabalhava para ela mesma. Que legal. Michele, um beijo, Michele. Beijo, Mi. Valeu, hein? Nosso grupo foi o melhor. Ela era do meu grupo. Que legal. A gente fez o grupo durante a MBA inteira de hacker ético. Legal. Que legal que a gente conhece pessoas em comum, que ela é uma referência. Eu achava ela uma pessoa muito boa, não. Acho. Que legal. Sim, ela é muito boa. Continua, perdão. Falei da André, falei da Juliana, falei da Michele. O Céu Balzano, na parte de conscientização. Acho ele incrível na forma de falar sobre o tema também. De falar sobre o tema de uma forma descomplicada. De saber falar sobre o tema de uma forma mais profunda. Tem um monte. A gente já falando do Rafa Silva antes aqui de começar o podcast. Que também é uma referência de vida também, assim, né? Não só da parte de segurança. Pela história dele, a trajetória dele, muito bacana. Beijo, Rafa. Beijo, Rafa. E, não sei, gente, eu tenho muitas referências. Eu gosto muito da galera, eu falei do Segurança Legal, né? O Vinícius Serafim e o Guilherme Goulart, que eu acho que também explicam o tema de uma forma mais didática, uma pegada realmente ali professoral, mas no sentido bom da palavra, né? Não no sentido de sou o detentor do conhecimento, não nesse sentido, mas no sentido mesmo de didática. Eu acho que eu falei um monte de gente já, né? Que legal. E o legal é que teve uma pessoa que passou aqui, o episódio já foi pro ar, vocês já viram, mas você não viu ainda. Ela trouxe referência justamente de pessoas que eram próximas, sabe? Pessoas que eram alcançáveis. Foi justamente o que você trouxe, né? Sim. Que é muito o que ela falou, tá ligado? Ela falou sempre pessoas que, eu trabalhei com essa pessoa, eu vi essa pessoa. Que às vezes a gente fala, pô, tem o Bill Gates. Sim. Pô, que Bill Gates, cara? Não, eu trabalhei com essa pessoa, eu vi o dia a dia dela, que você falou de carreira, isso é muito legal. Boa.
Lê, é isso. Cara, eu quero muito te agradecer por que toda agradeço. esse aprendizado, né? Essa aula também de awareness hoje. Antes da gente encerrar, você teria uma mensagem final para o nosso público? Algo, sei lá, estudem, invistam em conscientização. Ei, gestor, invista em treinamento. Alguma mensagem da sua escolha? A mensagem da minha escolha. Cara, não dá pra deixar de estudar nunca. Essa é uma para quem quer trabalhar com segurança, essa é a regra básica. Se você quer trabalhar com segurança, você nunca vai parar de estudar. Então, se você quer ali estudar e alguma hora ficar de boas e tal, segurança não é pra você. Boa. Sim. Porque as coisas mudam toda hora e a gente tem que estar atualizado, especialmente pra gente que trabalha falando com o público. As referências que a gente traz sempre tem que ser de coisas que aconteceram 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás e tal. E sobre gestores, deem autonomia para as suas equipes de conscientização fazerem o que elas sabem fazer. Eu percebo que muitas vezes a gente chega com propostas bem fundamentadas, né, de onde a gente quer chegar, vou usar esse indicador aqui para chegar nesse lugar, se não der certo a gente revê em X tempo, para isso eu preciso desse investimento e tal, e a gente acaba às vezes fazendo o básico porque não acreditam que aquele projeto ou aquela empreitada ali vai funcionar, né? Especialmente para quem tem um tempo ali de carreira, que passou pelo mercado, por várias empresas e tal. A gente não tá falando as coisas com base no conhecimento que, sei lá, a gente acordou tipo, hoje eu vou criar um programa tal. Não, né? Por osmose, né? Por osmose. Boa. Então seria isso, dê autonomia para os seus times de segurança, de conscientização em segurança e preferencialmente tenham mais de um profissional. Porque trabalhar com conscientização sozinho é bem ruim, assim. Isso por N motivos, né? Às vezes você precisa sair de férias, acontece alguma coisa com aquela pessoa que atua com conscientização e não tem uma pessoa sequer ali para dar continuidade àquelas ações que estavam rolando, sabe? E aí você tem um programa que ele estava indo super bem, ele cai porque não tem ninguém que tenha ali que estava na mesma sincronia ali das ações que estavam sendo tocadas. Então, esses 2 recados. Ou Muito 3. Eu falei 3 coisas diferentes aqui. Curtiu o papo? O que você achou? Curti o papo. É engraçado, né? Ser entrevistada. É um pouco estranho, assim. Eu tô acostumada a falar em evento, mas é uma pegada completamente diferente. Né? Dá uma sensação de, tipo... foi um papo leve, Você foi um sentiu papo pressionada? legal. Não, mas aquela... um pouco. É uma pegada diferente. Mas eu curti bem. Legal. Muito obrigado, valeu pela sua presença. Obrigada. A gente vai se ver em breve, a gente tá ansioso pra ver sua palestra. Eu tô bem ansioso. Exato. E já aconteceu esse episódio, Nossa, foi muito boa a tua palestra. Um pulo no tempo, né? Um salto no tempo. Exatamente. Gente... Mas Letícia, obrigado pelos insights. Eu falei lá no começo do episódio, compartilhe o vídeo com pessoas para que as pessoas conheçam profissionais da área. Isso é muito importante. Sim. Porque assim, às vezes, eu já falei isso várias vezes aqui, eu vou continuar falando. O cara fala assim, pô, você conhece alguém de Red Team, de conscientização? Conheço, cara. Ouve o que ela fala sobre esse assunto aqui. Isso é muito legal, sabe, Letícia? E às vezes falta isso pra gente, pras pessoas. E a gente hoje vive nesse encaminhar, né? Compartilhar. Olha isso daqui. A gente compartilha muito meme, galera. Que é legal também. Sim, é muito bacana. É o que faz a gente rir no dia a dia. Mas ajude os seus amigos e amigas, enfim, as pessoas que estão ao seu redor, conscientizando e teoricamente compartilhando conteúdo que é legal, não só daqui, mas enfim, conteúdos que sejam relevantes. É muito legal. Obrigado pelos insights, obrigado teoricamente por tudo que você trouxe pra gente. Eu aprendi bastante coisa com você, com o Gustavo. Bora conscientizar, né, Gu? E tem assim, ó, pra você que quer uma trilha de estudos, você quer iniciar na área de conscientização, tem vários EPs. Cel Balzano, Anquises, Letícia Freitas, Juliana Dadil. Gente, só assistam e vocês já estarão aptos a entrarem na área da informação. E estudem, e peguem o final do que ela falou e façam tudo. Não pare de estudar nunca, e etc. Nunca.
Mais uma vez agradecendo os nossos parceiros, Hacker Rangers, Axure G2 brindes personalizados. Até o próximo episódio. Se inscreva no canal e bora conscientizar. Tchau, Tchau. gente. Tchau.